Olá, eu convido vocês a assistir essa série de apresentações sobre a vida de Guilherme Miller. O meu objetivo é que a gente se torne mais familiarizado com a sua história, a sua vida e a contribuição que ele teve para a formação da nossa igreja. E eu convido a vocês a, primeiramente, orarmos juntos. Querido Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Te pedimos que o Senhor envie o seu Santo Espírito para guiar o nosso entendimento e para entendermos um pouco mais sobre a vida do teu servo, Guilherme Miller, para que possamos ter uma ideia mais clara de como foi a formação da nossa igreja. Pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar que esse material vai estar disponível abaixo do link do vídeo. E eu coloquei algumas referências de alguns livros de Ellen White que falam sobre Guilherme Miller, mas é claro que existem outras além dessas. E para começar, eu gostaria de ler essa citação no começo do documento, que nos ajuda a entender por que nós devemos estudar a história de Guilherme Miller, que foi um pioneiro, foi uma história que já passou, isso é algo do passado, mas ainda assim nós devemos estudar a sua história. E é isso que eu gostaria de que a gente entendesse nesse momento. Que diz assim, a primeira citação, a referência é OP, página 95, parágrafo 5 em diante. Sinto-me profundamente preocupada com a atual situação. Devemos agora fazer o trabalho que deveria ter sido feito há muito tempo. Precisamos agir da mesma forma que o Senhor instruiu Moisés a agir na ocasião que os filhos de Israel, após atravessarem o deserto, estavam acampados às margens do rio Jordão. Moisés foi instruído a relembrar o povo da atuação do Senhor em seu favor durante o período de vagueações pelo deserto. O registro desse acontecimento encontra-se no livro de Deuteronômio. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história de nosso trabalho deve ser publicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do capitão José Bates e dos pioneiros da mensagem adventista precisam ser mantidas diante do nosso povo. E mais à frente, nós lemos o seguinte: devemos estudar para descobrir a melhor maneira de começar a rememoração das experiências desde o início de nosso trabalho, ocasião em que nos separamos das igrejas e prosseguimos passo a passo na luz que Deus nos concedia. Depois disso, assumimos a posição de que a Bíblia, e somente a Bíblia, deveria ser o nosso guia, e jamais devemos afastar-nos dessa posição. Fomos testemunhas das manifestações maravilhosas do poder de Deus. Milagres ocorreram. Repetidas vezes, quando nos encontrávamos em situações difíceis, o poder de Deus manifestou-se em nosso favor. E a próxima citação nos ajuda a fazer essa conexão quando Ellen White diz que o Senhor os guiou passo a passo, que diz o seguinte, Review and Herald, 25 de maio de 1905, diz o seguinte: Deus concedeu-me luz quanto aos periódicos. Que luz é essa? Diz ele que os mortos devem falar. Como? Suas obras os seguirão. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que sabiam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos, e que labutaram para estabelecer os fundamentos da obra. Avançaram passo a passo sob a influência do Espírito de Deus. Um a um, esses pioneiros foram descansando no Senhor. A palavra que me foi dada é: seja reproduzido tudo o que esses homens escreveram no passado. Mantenham perante o povo as verdades que são o fundamento da nossa fé. Devemos agora compreender quais são os pilares da nossa fé, as verdades que fizeram de nós o povo que somos, guiando-nos passo a passo. E
segue a próxima citação em General Conference Bulletin, abril, 6 de abril de 1903, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o fundamento da nossa fé, que diz o seguinte: o aviso chegou, nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados ao buscarmos dia a dia ao Senhor com oração fervorosa em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a rocha eterna. Ela tem me guiado desde que me foi dada. Irmãos e irmãs, Deus vive e governa e trabalha hoje. Sua mão está no volante e na sua providência Ele gira o volante conforme a sua própria vontade. Não deixem que homens se prendam a documentos dizendo o que farão e o que não farão. Deixem eles se prender ao Senhor Deus do céu. Então a luz do céu brilhará no templo da alma e nós veremos a salvação de Deus. Então nós lemos uma citação que diz que nós devemos rememorar as histórias do passado que foram o início da fundação da nossa igreja. Nós vimos que Deus guiou o movimento passo a passo e nós lemos uma citação que Ellen White diz que eles viram manifestações maravilhosas do poder de Deus. E a próxima fez essa conexão para a gente desse movimento com as datas de 1842, 1843 e 1844. E é nos dito que Ellen White estava nessa mensagem e ela não se propõe tirar os pés da plataforma, porque Deus os guiou. E ela tem estado na luz que estava na luz que Deus os havia dado. E para a gente fazer essa conexão com Ellen White e Guilherme Miller, como ela entrou em contato com essa mensagem, a gente vai perceber que logo depois que ela se converteu, ela teve contato com essa mensagem. E é isso que eu quero tentar fazer agora, essa conexão de Ellen White com Guilherme Miller, que diz o seguinte, primeiros escritos, começando na página 11. Fui convertida com a idade de 11 anos e aos 12 fui batizada, tendo me unido à Igreja Metodista. Aos 13 anos, ouvi Guilherme Miller proferir sua segunda série de conferências em Portland, Maine. Senti então que eu não era santa e não estava pronta para ver a Jesus. E quando foi feito o convite aos membros da igreja e aos pecadores para irem à frente para oração, abracei a primeira oportunidade, pois eu sabia que precisava fazer grande obra por mim mesma, a fim de habilitar-me para o céu. Minha alma tinha sede de salvação, plena e ampla, mas eu não sabia como obtê-la. Em 1842, foi a primeira data que eu li na citação de cima. Em 1842, assisti constantemente às reuniões do Segundo Advento em Portland, Maine, e criei inteiramente que o Senhor estava prestes a vir. Eu tinha fome e sede de completa salvação, inteira conformidade com a vontade de Deus. Dia e noite lutava para alcançar o inapreciável tesouro que nem todas as riquezas da terra poderiam comprar. Ao dobrar-me perante Deus em oração por essa bênção, foi-me apresentado o dever de ir orar numa reunião pública. Jamais eu havia orado em voz alta numa reunião, e esquivei-me ao dever, temendo que se tentasse orar, ficaria frustrada. Cada vez que eu me punha perante o Senhor em oração secreta, o dever não cumprido se me apresentava, até que deixei de orar e caí num estado de melancolia que redundou finalmente em profundo desespero. E, pulando alguns parágrafos, diz o seguinte: desta parte até dezembro de 1844, minhas alegrias, provas
e desapontamentos foram como os dos meus queridos amigos do Advento que estavam ao meu redor. Por esse tempo, a gente não precisa ler o restante, mas a gente percebe então que Ellen White nos diz que ela fez parte desse movimento, ela assistiu à conferência de Guilherme Miller e ela estava partilhando com eles as alegrias, provas e desapontamentos. E essa próxima citação, para a gente finalizar esse curto vídeo, Ellen White nos dá algumas características da pregação de Miller e com um detalhe especial que eu vou destacar depois de eu ler, que nos diz como foi o estilo de pregar de Guilherme Miller. A congregação ficava silenciosa e atenta, contrariamente ao seu hábito. O estilo de pregar do Sr. Miller não era floreado nem retórico. Ele apresentava fatos claros e surpreendentes que arrancavam os ouvintes de sua despreocupada indiferença. No decorrer da pregação, confirmava suas declarações e teorias com provas das Escrituras. Acompanhava suas palavras um poder convincente que parecia assinalá-las como a linguagem da verdade. Ele era cortês e simpático. Quando todos os assentos na casa estavam ocupados e a plataforma e lugares em redor do púlpito pareciam literalmente cheios, eu o via sair do púlpito, descer a nave e tomar pela mão algum idoso ou idosa e achar-lhes um assento, voltando então e reatando o fio do seu discurso. Era, na verdade, justamente chamado Pai Miller, pois exercia cuidado vigilante sobre os que estavam sobre o seu ministério. Era afetuoso em seu modo de agir, dotado de disposição jovial e coração terno. Eu gostaria de destacar essa palavra que Ellen White cita, Pai Miller, porque ela tem uma citação muito importante para a gente, que eu vou explicar melhor em vídeos seguintes, que ela diz Pai Miller. Ela chamou Pai Miller em outra citação, e é uma citação muito importante. Então, o objetivo desse vídeo foi mostrar e provar para vocês que Ellen White, ela fez parte do movimento da formação da nossa igreja. Ela estava na mensagem dada em 1842, 1843, 1844. Ela assistiu às pregações de Miller e ela fez parte das alegrias e desapontamentos do grupo que estava esperando que Jesus voltasse em 1844. E chamar a atenção para que nós devemos estudar a vida e como foi conduzido a formação da nossa igreja. E para isso, vamos finalizar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado por esse estudo. Pudemos ver que Ellen White fez parte desse movimento da formação da nossa igreja. Ela assistiu às pregações de Miller e que o Senhor nos ajude a entender como tudo isso aconteceu, como o fundamento da nossa igreja foi estabelecido naquele período e como o Senhor guiou esse movimento e manifestou o seu maravilhoso poder naquele tempo. Nos ajude a estudar essa história para que possamos entender e poder fazer aplicações para o nosso tempo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Amém.